vamos mostrar como fazer um bolo tipo pão de ló, que é muito fácil e também leva poucos ingredientes. O fato de ser chamado de pão, quando na verdade é um bolo, se deve à tradução de como é chamado na Itália e é uma homenagem a um rei espanhol. Já o de Ló comporta várias versões, desde sua relação ao personagem bíblico Ló do Antigo Testamento a Lot, um confeiteiro alemão que teria criado o bolo, e ao fato de que o bolo teve origem nos mosteiros de Portugal, que eram cobertos por um tecido em forma de tela chamado de ló. O grande segredo do pão de ló sem glúten é utilizar apenas o amido de milho, nada de misturar outras farinhas. Se por algum motivo você não quiser utilizar o amido de milho, aconselhamos a trocar por fécula de batata, mas a textura não será a mesma. Outro segredo que deve ser seguido para todos os bolos sem glúten é esperar esfriar, para então depois desenformar. Isto porque os bolos sem glúten, eles continuam o seu cozimento mesmo após serem retirados do forno. E se não obedecer a esta regra, ele poderá ficar embatumado, encruado. O uso da batedeira aqui é importante, pois a massa deve ficar bem misturada, o que dificilmente se vai conseguir atingir com um batedor de arame, a menos, é claro, que você tenha muita energia e disposição. Importante também frisar que a massa de pão de ló é mais seca que dos bolos normais, pois é feita para receber recheio ou cobertura. As quantidades de ingredientes aqui apresentadas servem para um bolo, desde que utilizada uma forma de 26 centímetros de diâmetro. Aproveite ao máximo a receita, podendo cortar na transversal e rechear ou apenas cobrir com uma calda feita à base de bebida vegetal, açúcar e cacau. Tudo vai depender do seu gosto e imaginação. Vamos então dar início à nossa receita da massa de pão de ló. E aqui eu já tenho separado todos os utensílios e também os ingredientes que serão utilizados, que é para não me atrapalhar aí no decorrer da receita. Nós começamos colocando o forno para pré-aquecer, que deve ser a 180 graus por pelo menos 20 minutos. Então eu já liguei ali o forno e ele está pré-aquecendo enquanto a gente vai fazer aqui a massa. Enquanto o forno está aquecendo, a gente já começa aqui trabalhando primeiramente com a forma. A forma que eu vou utilizar é uma forma removível de 26 centímetros de diâmetro. E eu untei aqui, primeiro passei um óleo com um pincel. Se você não tiver o pincel, você pode usar o papel manteiga ou até mesmo aquele papel toalha. E depois eu polvilhei com uma farinha de arroz. Bom, então agora vamos começar a preparar a massa. Vamos colocar aqui na batedeira os ovos e eu separei as claras e as gemas, que assim ele vai ficar mais areado. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é colocar as claras. Eu vou bater as claras até que elas atinjam aquilo que a gente chama de picos duros, que é quando fica grudado aqui na pá, ou mesmo até se você for virar aqui a tigela, ela não vai desprender do fundo. Eu começo com uma velocidade mínima e vou aumentando, porque se eu já colocar a máxima tal, não vai dar certo. Além disso também pode já começar a jogar clara para tudo quanto é lado. Depois de já ter batido um pouco, nós vamos colocar aqui uma pitada de sal. E aqui isso é opcional, Se você não quiser utilizar o sal, não precisa, mas é que o sal sempre ajuda a dar mais sabor. Então agora vamos continuar e vamos aumentando. Vamos ver aqui então se já está no ponto. Eu vou desligar. Ó, vocês podem ver que ela grudou ali. Eu vou tirar aqui também, ó.
Ó, ela não solta. Isso, então, está no ponto. O que nós vamos fazer agora? Vamos primeiro soltar aqui essas claras. E agora eu continuo batendo e vou juntando aos poucos aqui as gemas. Eu vou querer atingir aqui o ponto que ela esteja também bem homogênea e aerada. Eu sempre procuro usar aqui essas que a gente chama de bico pão duro, porque senão você acaba desperdiçando, ó. Então, ó, com esse aqui você consegue raspar bem e levar todo o conteúdo para a batedeira. Pode ver que criou aqui, eu vou tirar também para mostrar, ó, criou um volume bem grande aqui na nossa batedeira. E agora nós vamos então colocando também com ela ligada, vamos acrescentar aqui o nosso açúcar. E aqui eu tenho uma xícara de açúcar. É importante aqui, na hora que você for medir, usar essas xícaras medidoras, ou se usar aquela outra xícara, cuidar para usar sempre a mesma xícara, que é para não dar diferença. E para garantir aqui também, o que você faz? Você pega e enche aqui e passa uma faca de modo a nivelar. Assim você vai ter certeza que você está usando a mesma quantidade de açúcar e também do nosso amido. Bom, vamos lá então, acrescentando o nosso açúcar. Bom, aqui eu já bati, ó. Quanto mais você bater, melhor. Eu bati aqui, depois de colocar açúcar, uns 4 minutos. Então agora eu vou pegar aqui, primeiro a espátula, para dar uma limpada aqui em volta, ó, para que fique tudo bem misturado. E agora vem aqui um grande segredo, mas antes eu vou colocar a nossa essência de baunilha. Então eu coloco aqui meia colher de chá de essência de baunilha. E vou dar uma mexida aqui, ó. Aqui tem que ser bem delicado, porque como você fez essa massa, que ela ficou bem aerada, você não pode estragar aqui agora. Agora nós vamos juntar o amido de milho, então temos 2 segredinhos aí, né? Um é que nós vamos peneirar esse amido de milho, que é para evitar que comece a criar muitos grumos. E também deve ser mexido com bastante leveza, sempre de baixo para cima, e para isso você pode usar uma espátula de silicone, ou também pode usar aqui o fouet, né, que é esse batedor de arame. Deixa eu só, vou pegar aqui uma colher, que é para poder ir colocando o nosso amido. Então aqui, ó, boto o amido, que ele deve ser então peneirado. E aqui então agora é muita paciência. Eu usei o açúcar refinado, mas você poderia também utilizar o demerara, desde que você processe esse açúcar para que ele também fique bem fininho. Então, ó, de cima para baixo, misturando, vai lá embaixo para ver se não ficou muita massa embaixo e, como eu falei, delicadamente, sem pressa. Vamos colocar aqui mais um pouco. Peneiramos. E vamos mexendo.
Então isso aqui, essa operação nós vamos fazer até que termine todo o polvilho, né? Que foram 220 gramas e o equivalente a 2 xícaras de polvilho. Opa, 2 xícaras de amido. Sempre passando também aqui pelos lados, né? Porque o amido ele acaba às vezes se concentrando nos cantos, né? E tem que ficar bem misturado. Não sei se está dando para ver que, ó, eu mexendo, ela está criando ainda algumas bolhas. Isso significa que, por estar mexendo bem devagar, a nossa massa continua bem aerada. Bom, terminamos aqui de mexer. Olha só que beleza que está a nossa massa. Bem aerada. E agora, então, tem mais um segredo aqui, porque nós não vamos jogar aqui na forma. Nós vamos despejar bem devagar, que é para não estragar, né, essa aeração que nós conseguimos aqui na massa. Então, a gente procura aproximar ao máximo aqui da forma e vamos colocando devagarinho, espalhando por toda a nossa forma. Bom, agora nós vamos levar ao forno, que já foi pré-aquecido a 180 graus, por 20 a 25 minutos. Isso vai depender muito do seu forno. E para saber se já está bom, vamos usar a velha técnica do palitinho, né? Espetamos o palitinho lá no meio. Se você puxar, né, e ele estiver limpo, é porque está pronto. Mas não mexa no forno, não abra o forno antes dos 20 minutos. Vamos lá. Então, está aqui o nosso forno já pré-aquecido. Ah, uma coisa importante. Se você vai usar o forno elétrico, não deve estar ligado à resistência de cima. Nossa massa de pão de ló está pronta. Ou melhor, vamos ver se ficou boa, né? Então, ó, você pode fazer 2 testes. Você apertar aqui, ó, por exemplo, ele está firme, ou então o palitinho, né? Pega o palitinho, coloca aqui no meio, puxa e ó, tá limpinho. No meu forno, então, ficou exatamente 25 minutos. E agora, mais um momento de paciência, né? Eu sei que, né, daqui a pouco você está louco para já poder abrir, experimentar, mas os bolos, esses massas de bolo sem glúten, elas não podem ser desenformadas ou cortadas quentes, né? Sob o risco de desmontar ou então embatumar. Então nós vamos ter que esperar até que esfrie bem para então desenformar, ok? Bom, o nosso bolo aqui, ele já esfriou, já está pronto para ser desenformado. Aí é bom pegar uma faquinha, ela deve ser de fio, né? Porque se for de serrinha, ela vai acabar estragando o bolo. E aí você passa aqui em volta, se você achar que está grudado, né? Muitas vezes não gruda mais. E para dar uma desenformada aqui, eu vou pegar aqui um vidro. Então eu pego, coloco esse vidro aqui embaixo e aí eu vou apertando devagarinho. Pode até às vezes ir girando para ver. Ó, meu, pô, soltou bem legal. Pronto, ó. Então você já tem aqui o seu bolo. Vou botar aqui nesse prato. Vou trazer de volta aqui
que é para nós podermos... Agora eu vou tirar isso. Não vou fazer muita sujeira. Então eu vou cortar, que é para ver como é que ele ficou aqui no meio. Então, isso aqui vai me ajudar, sim. Eu vou deixar aqui, porque daí ele vai girando. O ideal para você cortar, para você fazer a primeira marcação, mesmo você vai ficar empurrando aqui para dar sempre a mesma. Então você vai cortando primeiro devagar, né? Vai girando. Então agora que você já tem a marcação toda, daí você pode ir mais a fundo. É normal, tá? Que ele deu uma esfarelada. Acho que já cortei tudo aqui. Então, vamos abrir, ó. Olha só como ele está. Bem aerado, bem fofinho. E agora, então, aqui é o nosso recheio e a cobertura. Vou deixar aí com a sua imaginação. Lembrando que no nosso e-book tem várias receitas de recheios e também de coberturas.